Hoje vou mostrar para vocês um dos combos que geralmente você quer passar de primeira mão jogando de Barreira de Gelo barra Atlante Sirena aí, Mormaio. Então vamos lá, se você pegar essa mão aqui, né? Nessa mão a gente tem o quê? A gente tem uma interação, uma busca, né? A gente tem um monstro que ele vai depender dessa busca aqui para poder dar o combo. E a gente pegou um negate aqui, então provavelmente a gente não vai levar Ashe, não vai levar C-Max, a gente consegue dar um jeito aqui, a não ser que o cara tenha Ashe e C-Max. Um ou outro ali a gente vai ter que ter a esperteza de negar. E a gente pegou uma carta aqui que é uma carta de defesa caso nada dê certo, né? E aqui a gente pegou uma carta inútil para o momento. Mas tudo bem, vamos lá. Primeiramente a gente vai buscar o Barreira de Gelo. E a gente vai buscar a nossa reveladora da barreira de gelo. Por que ela e não outros? Porque ela tem o efeito do descarte. A gente já vai gastar a invocação normal dela aqui. E mesmo se eu ativar o efeito dela aqui e ela levar impermanência, ela vai descartar. Porque a impermanência ela vai impedir que o efeito dela se conclua, mas o efeito do descarte não. Então ela vai descartar. Então eu vou ativar o efeito dela. Se eu levasse impermanência aqui, ó, eu já escolhi um monstro que eu quero descartar. Se ele for descartado, enviado para o cemitério para ativar o efeito de um monstro água, eu posso adicionar a um monstro serpente marinha do meu deck à minha mão, exceto o soldado cavaleiro atlântico, que é ele mesmo, né? Então por isso que o descarte dela é importante, independente se ela for levar Ashe ou não. Vou deixar no off aqui. Então eu descartei. Se o cara não me parou aqui, eu posso puxar o combo do Barreira de Gelo. Então, em vez de puxar o Jorgeos direto, eu vou puxar o peixe, porque o peixe vai puxar outro combo pra gente. E por outro lado, lá no cemitério, o meu monstro ativa lá porque ele foi enviado por efeito de um monstro água, eu vou adicionar um card pra mão. Aqui é muito importante, porque não adianta eu adicionar cards que precisam ser invocados por invocação normal, porque eu já gastei minha invocação normal aqui. Então, o que compensa para mim, eu adicionar cards que não necessitam de invocação normal. Então aqui eu vou pegar o Atlante, porque ele não vai necessitar de invocação normal. Aqui eu vou puxar o combo do Barreira de Gelo. Vou mandar o espelho da Barreira de Gelo para o cemitério. Ele vai ativar o efeito dele. Busca o Jorge aqui, né? Vamos ativar o Jorge. Ele entra no campo. A gente pega o espelho da Barreira de Gelo no cemitério. Joga para o campo. Aqui a gente já tem 4 monstros. Aqui geralmente o que acontece? O próximo monstro que a gente invocar é o nosso boss e a gente pode levar Nibiru. Então, se você tiver Crossout, não gastou com Ashe, não gastou com C-Max, você tiver desconfiado que o cara tem Nibiru, se você tiver Nibiru, a Crossout ainda te salva. Porém, se você não tiver, geralmente aqui você leva Nibiru, não tem jeito. Vamos lá. Aqui é delicado. Aqui geralmente eu quero fazer o meu dragão, né? Porque mesmo se eu levar Nibiru aqui, eu consigo recuperar pelo efeito do dragão e trazer um outro monstro para o campo. Vou invocar em modo de ataque, mas geralmente eu sempre recomendo, se você está começando primeiro, sempre colocar em modo de defesa. Beleza, aqui já era. Agora vamos lá. Agora aqui é importante, porque aqui eu tenho que fazer o link. Porque eu não posso usar o efeito do Mago do Espelho da Barreira de Gelo, porque ele tem um efeito secundário que pode quebrar a mesa que a gente quer colocar. Que é o seguinte, depois que ele usa o primeiro efeito dele, ele diz que você não pode invocar por invocação especial do deck adicional pelo resto do turno, exceto monstros ciclo de água. Ou seja, eu não ia conseguir fazer a invocação dos monstros Link e nem fazer o combo para trazer os monstros XY de água. Ele é o único aqui de dentro do Barreira de Gelo, do combo do Ice Barrier, que ele quebra a gente. Então, aqui nessa parte aqui você tem que. O certo é você ter mais um monstro aqui. E aí, eu vou ativar aqui o meu Poseidra. Vou mandar esse monstro que está na minha mão para o cemitério. Né? O Poseidra ele envia um monstro água para o cemitério e se invoca. Só que ele só ativa o segundo efeito dele, do Poseidra, de lançar uma carta para o cemitério, se o meu oponente tiver monstro no campo e ele conseguir dar alvo nesse monstro. Aí ele vai lançar uma carta para o cemitério e vai trazer um outro combo também. Como aqui a gente está jogando em primeiro e o oponente não tem carta na mesa, a gente só ativou o Poseidra para ele ser invocado por especial ali no campo. Aqui é o seguinte.
A gente vai fazer a menininha, essa daqui, a Marincesa, né? Ela é boa para esse deck de água. E eu vou usar o Barreira de Gelo sem ativar o efeito dele, né? O Espelho da Barreira de Gelo e o meu Posseidra. E aí eu trago aqui a Mariceida, puxo. Aqui é importante, eu posso puxar. Nesse caso é melhor puxar esse aqui mesmo, o Espelho da Barreira de Gelo. Como você tem que invocar ele aonde ela está apontando, a invocação Link, toma cuidado para você não invocar ela do outro lado, onde já estava o monstro, senão você não consegue depois invocar o monstro do cemitério aonde ela aponta. Aqui a gente pode fazer o seguinte, aí vai de vocês, né? Vocês podem passar com a Sirena, Absalácia, né? Vocês podem passar por ela, com ela, porque ela é bom, porque se você passar com ela e com barreira de gelo aqui, o Lancia, já tá ótimo. Por quê? Você vai ter tanto o efeito dela, tanto como recuperação, o efeito dela, e tanto como interação no turno do oponente, tanto com o efeito do Lancia para invocar monstros ali no campo. Qual que é o efeito dela na prática? Monstros para qual esse card apontar ganham 500 de ataque e defesa. Isso aqui é bom para o Lancia, deixa ele mais forte ali no campo. E durante o turno do seu oponente, efeito rápido, você pode enviar um card, qualquer card, da sua mão para o cemitério e adicione um monstro sirena do seu deck à sua mão. Isso aqui é bom, né? Ela puxa, dependendo do campo que você está enfrentando, se você vê que vai ter um retorno, você consegue puxar um monstro importante ali para a mão. E se você, às vezes, tiver um monstro sirena no seu cemitério que pede para descartar, por exemplo, vamos ao exemplo, né, na prática. Ela está falando que eu posso puxar um monstro para a mão. Então, eu vou simular o que acontece. Esse sirena aqui, o Absirena, o espírito Atlante, quando ele está no cemitério, ele tem um efeito bem legal, que é durante o turno do meu oponente, por efeito rápido, você pode banir este card do seu cemitério e descartar um card para o cemitério. Então, qual que é o combo? Você pega com a Sirena Absalácia, né? Pega um monstro Sirena e adiciona para a mão. Se o Sirena Espírito Atlante estiver no cemitério, você ativa o efeito dele e vai mandar um monstro, vai banir ele e mandar um monstro da sua mão para o cemitério. E qual monstro você quer ter na mão para atrapalhar o oponente ali? Geralmente, você quer ter. Deixa eu ver aqui. Você quer ter ou o Infantaria Pesada Atlante, porque se ele for descartado para o cemitério para ativar o efeito de um monstro água, você pode escolher um card com face para cima que o oponente controle e destruir, ou seja, você vai dar alvo no oponente. Então, você começa ativando lá o efeito do Link, puxando um monstro Sirena para sua mão, né? Só lembrando que eu acredito que só tem um problema aqui, porque ela puxou um monstro Sirena, né? Deixa eu ver. Sirena. Adicione uma sirena do seu deck à sua mão. Ah, não. Então esse combo não ia dar certo, porque ela adiciona uma sirena. Porém, se esse card em posse for destruído, se esse card em sua posse, em posse do seu dono, for destruído por um ataque ou efeito de card do oponente, você pode enviar um monstro água do seu deck para o cemitério. E depois escolher um monstro água no seu cemitério, invoca por invocação especial. Bom, o segundo efeito dela também é muito bom, né? Porque aí vai, digamos que o cara destruiu ela ali. Ela pode mandar qualquer monstro água. Então, o primeiro combo que a gente ia tentar não vai dar certo. Porque ela vai pegar um monstro sirena e não vai pegar um monstro. Um monstro atlante, né? A gente precisaria que ela pegasse qualquer monstro água, né? Um monstro atlante, sirena. Mas no caso ela só pega o sirena. Então acaba que não vai combar. Não vai combar com a nossa carta aqui do Espírito Atlante. Porque ela vai descartar um card para comprar um. Só que se ela não pega o Atlante lá, não vai ter como dar alvo. Porém, se o espírito do Atlante estiver no cemitério, tá? Porém, se ele estiver no cemitério e a Absalácia for destruída, a gente pode aproveitar o segundo efeito dela, que é um dos efeitos muito bom.
que se este card em sua posse seu dano for destruído por um ataque efeito de card do oponente, você pode enviar um monstro água do seu deck para o cemitério e depois escolher um monstro água no seu cemitério, invoque-o por invocação especial em posição de defesa. Nesse caso aqui, isso aqui é muito bom. Por quê? Primeiro que ela vai mandar um monstro água para o cemitério. E aí ela pode, pô, ela tem todo o extra deck dela, e é qualquer monstro água, tá? Não é só os monstros dos Atlante. Mas ela pode mandar, por exemplo, o Esquadrão das Sombras, porque se ele for pro cemitério ele vai ativar e vai trazer um monstro pro campo, por invocação especial. Ou ela pode mandar. Deixa eu ver. Ou ela pode mandar do deck do próprio Barreira de Gelo, que é o Lancia, né? Vamos ver aqui. Ela pode mandar o Espelho da Barreira de Gelo, que ele vai ativar no cemitério, vai puxar uma carta específica para a gente já ter um contra-ataque. Eu acredito que não tem uma carta aqui que ela vai mandar para o cemitério e ela vai se ativar no cemitério, a não ser que ela faça o seguinte. Aqui a gente tem que teorizar, galera. A não ser que ela faça o seguinte, ó. Ela manda qualquer carta pro cemitério, ela pode mandar. Ela pode mandar. Cadê o nosso. Cadê aqui? Não tô achando. Ah, tá. Ela pode mandar a Nepitabismo, o Príncipe Atlante. Ela pode mandar ele. Porque ele eu acho que seria o melhor para ela mandar para o cemitério, porque o efeito dele quando ele é enviado para o cemitério é o seguinte: se este card for enviado para o cemitério para ativar o efeito de um monstro água, escolha um monstro Atlante no seu cemitério, exceto Nepitabismo, o Príncipe Atlante, invoque-o por invocação especial. E é aqui que a gente vai puxar um combo legal. Por quê? Ela vai pro cemitério. Se o cara destruir ela, ela vai pro cemitério. Ela pode puxar o Príncipe Atlante no cemitério, jogar ele no cemitério. Ele no cemitério vai ativar o efeito dele. E se a gente tiver, por exemplo, o Poseidra Atlante Tempestoso no cemitério, a gente invoca o Poseidra por invocação especial. E quando o Poseidra entrar no campo, ó, se este card for invocado por invocação especial, normal ou especial, você pode enviar um monstro Atlante Sirena do seu deck para o cemitério e depois escolher um card que seu oponente controla devolva para a mão. Então, a gente vai conseguir dar alvo ali e tirar as coisas do campo do oponente, né? Então, a gente vai ter ali um jeito de conseguir lidar com o oponente ali, ter mais um efeito. Além disso, além de tudo isso que ela faz, lembra que depois que ela faz isso, envia pro cemitério, o outro vai pro cemitério, vai ativar efeito no cemitério, pode trazer por especial. Ela pode invocar um monstro água do cemitério em posição de defesa e ele não fica negado. Então, se o cara destruiu o seu Lancia, depois você joga ela no cemitério, você pode invocar o Lancia por invocação especial no campo, né? Então você pode voltar o Lancia para o campo ou qualquer outro monstro água para o campo, até mesmo o Poseidra. Então você pode usar o efeito dela de duas formas, então vai depender muito da sua estratégia. Então você pode passar com ela. Eu geralmente gosto de passar com o Rei Sirena, porque me dá proteção, e ele dá proteção pro Lancia não virar alvo, né? Então o Lancia não vai levar ali, no caso, impermanência, né? Ele diz o seguinte: seu oponente não pode escolher monstros águas para quais esse card apontar como alvos de efeitos de card. Simples assim. Então o cara não vai conseguir dar. Não vai conseguir dar. Como se diz? Impermanência no meu Lancia. E aí eu vou conseguir ativar os efeitos do meu Lancia trazendo os monstros para o campo. Porém, cartas que não dão alvo, como Gota Proibida, pode passar por cima do efeito do Rei Sirena. Só que assim, o Rei Sereno ele também é muito bom. Por isso que eu falo, independente de você passar com os dois são ótimos. Então vai depender do campo que você quer montar ali. Mas o Rei Sereno é legal porque é o seguinte: se um ou mais monstros águas forem enviados para o cemitério por um efeito de card, você pode pegar uma magia equipamento abissais do seu deck ou cemitério e adicioná-la à sua mão. E aí a gente pode buscar uma magia dele que tiver no deck ou no cemitério e adicionar para a mão. Além disso, ele tem mais um efeito legal,
Que é o seguinte, se este card em sua posse de seu dano for destruído por um efeito de card do oponente, você pode adicionar um monstro Atlante ou Sirena do seu deck à sua mão. Então ele pode adicionar qualquer monstro Atlante ou Sirena do seu deck à sua mão. Só que eu acho que ela... Ainda eu acho que ela é melhor, dependendo da sua estratégia. Se você for um deck que vai querer atacar mais, ser mais incisivo ali em cima do oponente, ela é a carta certa para você passar junto com o Lancia. Agora, se você busca proteção, tem uma proteção ali para fazer um campo ali, um campo bom que seu oponente vai ter muito trabalho para tentar quebrar. Eu acho que você pode tentar passar com esse, porque se você passar com ele, você ganha proteção. Ele vai proteger 3 áreas, né? Porque ele é um Link 3, então para onde ele apontar o Link 3 dele, os monstros estão protegidos, então você vai querer colocar ele aqui em cima do lance. Eu vou invocar ele só para a gente ter uma ideia. Vou invocar ele aqui em cima do lance. Aqui é legal você deixar o espelho, se você passar com o espelho da barreira de gelo, deixar ele. Então, vou invocar aqui com peixe e vou colocar ele aqui. Porque aí ele protege o lance de ser alvo de efeitos de card. E aí, o que você quer aproveitar? Você pode jogar ele tanto aqui onde eu joguei, tanto do outro lado aqui. Eu acho que do outro lado é até melhor, porque você tem 2 áreas livres para você invocar monstros ali e ficar protegido por ele, tá? Mas por que você quer ter essas 2 áreas livres? Porque com o lance você vai ativar, e quem você quer buscar ali? Você quer buscar o Jorgios, porque o Jorgios no campo mais um monstro barreira de gelo. Enquanto você controlar um outro monstro barreira de gelo, seu oponente não pode ativar efeitos de monstro no cemitério. Então aqui, ó, cria demônio já se lasca, né? Porque se o Jorge estiver no campo aqui e tiver mais um monstro barreira de gelo, que no caso a gente tem aqui o nosso Mago do Espelho, né? No campo, a gente já passou com ele. Se a gente só invocar o Jorge, já tranca o cemitério do oponente. E depois você vai ter mais uma invocação com o Lancia. Lembrando que se você invocar o Jorgios e... Vamos puxar aqui o arquetipo do Barreira de Gelo. E você tiver com a Bruxa da Barreira de Gelo no cemitério, você consegue com o Jorgios já invocar ela, que é o que você quer, tá? É o que você quer. Se não, você vai invocar o Jorgios vai invocar, sei lá, outro monstro que esteja no cemitério, seja o Espelho, seja a Reveladora da Barreira de Gelo. Mas geralmente você quer a Bruxa da Barreira de Gelo. Por quê? A Bruxa da Barreira de Gelo no campo, né? A Bruxa da Barreira de Gelo no campo, ela faz com que seu oponente não consiga ativar cartas de magia. Então você evita ali levar Raigek, você evita ali... Claro, você vai evitar de levar Raigek caso você já tiver ela no campo, né? Porque o oponente não vai esperar você invocar ela. Provavelmente, se ele tem Raigek, se ele tem qualquer tipo de carta, ele vai ativar ali já em cima de você. Mas tem cartas que elas só vão ativar quando você ativar efeitos dos seus monstros, né? Então, por exemplo, você pode evitar de levar tática tripla, que direto, às vezes eu levava muita tática tripla, roubava meu monstro e tal, então o oponente se sobressaía em cima disso. Então, você vai querer jogar tela no campo ou invocar ela, já de primeira, para justamente o oponente não ativar cards de magia ali, e você conseguir montar um campo legal ali, impedir o oponente de ativar qualquer coisa. Se esse combo passar, galera, 90% de chance é do cara para desistir ali, porque ele vê que não vai conseguir passar. Ou ele entrar e sacrificar a fase de batalha dele para tirar ela, ou tirar algum outro monstro que está atrapalhando ele ali, para ele tentar jogar. Porque ela vai trancar, o Jorge vai trancar o cemitério, você vai ter, e aí, se você pegar o combo que o Jorge vai buscar ela do cemitério, você estourou, porque você vai conseguir buscar o General Ranho e deixar no campo para ficar ainda negando o cara. Então você vai fazer um campo muito poderoso, tá? Então, bom, basicamente é isso. Se você vê que nada vai dar certo, joga o Trovão do Senhor, joga a sua Crossout, passa a vez. E se você falar, passei com esse campo aqui, não sei se vai dar certo, já usa o Trovão do Senhor, o cara não vai poder atacar você diretamente nesse turno, né? Ele não vai conseguir atacar, no máximo ele vai conseguir montar o campo e dar alvo e ir destruindo aqui, mas ele não vai conseguir te atacar e dar dano. Ó, passou a vez e tal. É claro que aqui é a sua máquina, a gente não tá contando, mas basicamente é isso que você quer fazer, galera. Só foi para mostrar um campo básico que você pode até olhar, nossa, mas é básico, mas tem muita ativação aqui que você consegue fazer.